boa tarde a todos e bem-vindos a este evento da One Hour for Europe Lisbon. Este evento será sobre as oportunidades de estágios na delegação europeia oferecidas pelo Serviço Europeu para a Ação Externa. Para nos falar um pouco mais sobre estes estágios, recebemos hoje dois convidados. Zélia Dias, técnica superior no Centro de Informação Europeu Jacques Delors, que nos explicará o funcionamento dos estágios nas delegações, o seu processo de candidatura e seleção. E o nosso convidado João Antunes, estagiário na delegação da União Europeia em Cabo Verde, que nos vai falar um pouco sobre o seu trabalho como estagiário, desafios e recomendações. O evento terá a duração aproximada de 1 hora, 20 minutos para cada convidado e 20 minutos para perguntas que a audiência possa querer vir colocar-lhes. Vamos então dar início e passo a palavra à Zélia Dias. Ora, boa tarde. Eu começo por agradecer à One Hour for Europe, na pessoa da Mariana, o convite para estar aqui a falar sobre estágios, desta vez no Serviço Europeu para a Ação Externa, e agradeço ao João pela paciência que tem em me ouvir e aos participantes, aos restantes participantes, e tentarei cumprir os 20 minutos. Se não cumprir, vocês calam-me e cortam a palavra. Muito bem. Então, o que é que significa um estágio numa instituição europeia? Portanto, significa estar a trabalhar lado a lado com os funcionários, e o João poderá atestar isto que eu estou a dizer, a resolver situações laborais reais, a familiarizar-se com os procedimentos e as políticas dessa instituição europeia, portanto, neste caso do Serviço Europeu para a Ação Externa, contribuir, dado que estão a trabalhar lado a lado dos funcionários, contribuir para gerir o trabalho diário dessa instituição, pôr em prática os conhecimentos que adquiriram na vossa universidade ou faculdade, num ambiente de trabalho internacional, multicultural, multilinguístico, portanto, no mínimo são 27 Estados-membros, 24 línguas oficiais a trabalhar em conjunto, no mínimo, porque, por exemplo, o João está em Cabo Verde, portanto, terá outros países a trabalhar, a língua é a mesma, mas terá outro país a trabalhar, e a desenvolverem as competências linguísticas, porque in loco não há melhor forma de aprender uma língua do que in loco com os habitantes dessa língua que falam ou têm origem dessa língua. E o que nós gostaríamos era que voltassem como embaixadores de boa vontade, ou seja, embaixadores que trouxessem a União Europeia debaixo da pele, como dizia o Frank Sinatra, e que a venham a defender. Muito bem. Então, resumidamente, o que nós vamos falar hoje? Essencialmente dos estágios no Serviço Europeu para a Ação Externa, depois de um estágio de alto nível, que é os jovens profissionais em delegação, que também é organizado pelo Serviço Europeu para a Ação Externa, juntamente com a Comissão Europeia. Direi só que não se podem esquecer de candidatar ao Blue Book, que tem candidaturas abertas até 31 de agosto, e também ao Comitê Económico e Social Europeu, Comitê das Regiões Europeu e Tribunal da Justiça da União Europeia, dado que tem candidaturas, todos eles abertas agora até setembro. Então, só muito resumidamente, o que é esta instituição que a gente está a falar? Criada em 2011 e com sede em Bruxelas, o Serviço Europeu para a Ação Externa é o serviço diplomático da União Europeia, ou seja, é ele que vai negociar a política externa com os outros Estados fora da União Europeia, com as Nações Unidas, com a NATO, com outras organizações. Portanto, é no fundo a diplomacia a fazer a ponte da política externa da União Europeia com os outros países. E assim existem 143 delegações da União Europeia espalhadas pelo mundo nos 5 continentes. Portanto, quais são os objetivos? Promove a paz, garante a segurança, mantém boas relações, presta ajuda ao desenvolvimento, dá resposta a situações de crise e contribui para a luta, por exemplo, das alterações climáticas, que é, no fundo, um grande problema nosso atualmente, e questões relacionadas com os direitos humanos. Não vamos perder muito mais tempo, só para vocês saberem o que é esta entidade. Muito bem. Então, estágios no Serviço Europeu para a Ação Externa. Existem 4 tipos de estágio neste serviço. Obviamente
que o mais importante é o estágio remunerado para jovens licenciados com menos de 1 ano de experiência, ou seja, o jovem que acabou há 1, 2 anos a licenciatura, não tem ainda experiência profissional, ou se tem, não é superior a 1 ano, não realizou ainda outro estágio na União Europeia e predispõe-se a ir para uma delegação da União Europeia, seja ela onde for. E olhem que hoje está aberta, hoje atualmente está para dois para Hong Kong e Macau, está para o Canadá, para Roma e para a Turquia. Estágios remunerados. E até estão mais. E eu depois passo a explicar porque é que não falo deles. O segundo estágio é aquele que não é remunerado, mas obrigatório no decurso dos vossos estudos universitários. Vamos supor que têm de fazer um estágio curricular e que se predispõem a ir para uma delegação da União Europeia fazer esse estágio. Esse não é remunerado. Ok? Depois há o estágio para alunos das escolas da Administração Nacional dos Estados-membros, por exemplo, o nosso INA, Instituto Nacional de Administração, vamos supor que é um aluno do Instituto Nacional de Administração em Portugal e que a escola pede ao Serviço Europeu de Ação Externa para fazer o estágio numa delegação da União Europeia. Ok? E por último, o estágio para funcionários públicos estagiários de uma administração da União, de um Estado-membro. Vamos pensar que aqui, na nossa administração central, por exemplo, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, tínhamos um estagiário que tinha de ter um pequeno estágio fora do MNE para completar a sua formação profissional. Então, o MNE pedia a uma delegação da União Europeia para poder lá fazer esse estágio, ok? Mas, obviamente, que o melhor é o estágio remunerado para jovens licenciados. Então, quem é que se pode candidatar? Nacionais dos Estados-membros da União Europeia, óbvio, Portugal, dos países candidatos, e a Ucrânia também já pode candidatar-se, e do país de acolhimento, ou seja, o João está a fazer em Cabo Verde, eu não quero tirar a palavra ao João, mas ele está a fazer o estágio em Cabo Verde, podem candidatar-se um jovem português, ou de um país candidato, ou que esteja, ou cabo-verdiano, ok? Pronto. Este que está aberto para o Canadá, é exatamente o que eu disse, mas também jovens canadianos, ok? A licenciatura concluída, isso tem de ser, no momento da candidatura à licenciatura tem de estar concluída, muito bom conhecimento da língua inglesa ou francesa, são as 2 línguas de trabalho no Serviço Europeu para a Ação Externa. Obviamente que, por exemplo, em Hong Kong e Macau, eles próprios dizem conhecimento da língua, fluência na língua inglesa, o conhecimento de cantonês ou mandarim é uma mais-valia, portanto, o conhecimento da língua do país de acolhimento, óbvio que é uma mais-valia. A duração é de 1 a 6 meses e a remuneração mensal depende do país de acolhimento, vai desde 300 euros, por exemplo, em Cuba, Gâmbia, a 1.200 em Itália, Suíça, Estados Unidos, portanto, depende do custo de vida desse país. Muito bem, então, mais um. Muito bem, estágio não remunerado obrigatório, também é importante. Nacionais, quem é que se pode candidatar? Os nacionais dos Estados-membros da União Europeia, dos países candidatos e também do país de acolhimento. Qual é a diferença? Aqui, os jovens têm de estar inscritos numa instituição de ensino superior no país de acolhimento e a residir e a estudar nesse país. Portanto, é a grande diferença. E porquê é que eu não coloco no nosso portal Eurocid estes estágios? A menos que sejam em Bruxelas, Roma, Paris, em que temos até imigrantes, porque, por exemplo, pôr para Hong Kong ou Macau um estágio que fosse obrigatório e que o estudante tivesse de estar a residir ou a estudar em Hong Kong ou Macau, parece-me um bocadinho disparatado. Portanto, é a grande diferença. Obviamente também não pode ter experiência anterior em instituições e agências europeias de mais de 6 semanas, isto vale para todos, e sem experiência profissional. E a duração é de 1 a 6 meses, aqui não há ordenado, é não remunerado. Um estágio para estudantes de escolas de administração. Aqui é só os nacionais dos Estados-membros da União Europeia e matriculados numa Escola Nacional de Administração Pública, por exemplo, no INA.
A duração também é de 1 a 6 meses e o processo de seleção é a escola, no INA, por exemplo, propunha o candidato e a delegação aceitava ou não. Já não é o estagiário que concorre diretamente, mas é a escola de administração que propõe o candidato. E a remuneração mensal é paga pela escola e é 1.200 euros, ok? E por último, um estágio para funcionários públicos. Aqui teria de ser já estagiário na função pública e teria de fazer um estágio fora daqui, por exemplo, numa delegação. É para nacionais dos Estados-membros da União Europeia e ter o estatuto de funcionário público estagiário remunerado pelo Estado-membro. Portanto, aqui quem paga é o Estado-membro. E o candidato também é proposto pela administração central do Estado-membro e a seleção feita pela delegação da UE. Eu espero que não haja muitas dúvidas. No final poderei responder a qualquer dúvida que haja. Então, como é que se faz a candidatura? E isto vale para qualquer estágio numa instituição europeia, seja ele Comissão, Parlamento, Tribunal de Justiça, seja ele Serviço Europeu para a Ação Externa. A candidatura é sempre feita em linha no portal da entidade que abre a vaga. O anúncio da vaga é publicado no portal e a candidatura é feita também em linha no portal. Deve enviar a candidatura para o e-mail mencionado no anúncio. Portanto, há de ter um e-mail específico com o domínio sempre @eeas.europa.eu e anexando os seguintes documentos. O CV Europass é obrigatório, o formato Europass, não se esqueçam que foi a União Europeia que criou este formato e, portanto, não vai desistir dele. É fácil para verificar numa primeira análise se o candidato tem os critérios indispensáveis para concorrer. Ele tem evoluído muito e neste momento é uma interface já muito amigável. Uma carta de apresentação, descrevendo porque é que deseja participar no estágio e o formulário de candidatura preenchido na segunda língua que escolherem, inglês ou francês, portanto, com estes documentos anexados. Só se pode fazer uma candidatura a um estágio por delegação. Mas as delegações geralmente têm duas secções que aceitam os estágios. A secção de Política, Imprensa e Informação e a secção de Questões Económicas. O que pode acontecer é o estagiário, por exemplo, é licenciado em Direito, ok, e candidata-se à secção de Questões Económicas, por exemplo, e a delegação achar que, fazias mais falta aqui na outra secção, e propor a outra secção, se o estagiário quiser, portanto acho que não há problema, ok? Portanto, candidatura em linha no portal do Serviço Europeu de Ação Externa, enviando por e-mail estes documentos e depois, eventualmente após a avaliação curricular, uma entrevista por telefone, Skype, Zoom, como estamos aqui a fazer, e vocês já estão subejamente familiarizados com esta técnica. Só relembrar muito rapidamente que escolham um local sossegado e com rede, sem distrações, e olha que já assisti a reuniões em que o cão conseguiu abrir a porta e saltitar por cima do teclado, com toda a documentação à vossa frente, que é para, se vos perguntarem um nome ou uma data, não dizer, eu agora vou procurar, não, está aqui tudo à frente, que é para vocês terem tudo disponível. Vestidos nem fato de treino, nem pijama, nem absolutamente nada, de acordo com o posto de trabalho que vão exercer, uma postura profissional e, se possível, no final, coloquem uma questão sobre a delegação para onde estão a concorrer, porque isso é muito importante. Eu esqueci-me de dizer uma coisa, na escolha da delegação, há delegações, obviamente, que têm imensa procura. Aquelas que são aqui na União Europeia, Paris, Roma, ok, por exemplo, o Canadá. Mas se vocês escolherem uma delegação que seja menos apetecível, têm mais hipóteses, obviamente, não é? Então, e depois a avaliação é feita com critérios. E isto, meus amigos, vale para qualquer estágio ou qualquer emprego, entrevista de emprego no futuro. Geralmente são 6 critérios que são avaliados. O nível de educação, ok, têm só a licenciatura ou já tiraram uma especialização, uma pós-graduação, pois
tudo é uma mais-valia, ok? Competências linguísticas, se têm só aquelas 2 que são necessárias ou arranham outras, como por exemplo o cantonês e o mandarim, que é uma mais-valia para o estágio em Hong Kong e Macau. Experiências profissionais anteriores, não podem ter mais de 1 ano, mas outro estágio, uma ação de voluntariado, uma ação social, ok? Mobilidade internacional, já estiveram fora, fizeram o Erasmus, gostaram, onde é que estiveram, o que é que fizeram, tudo isso é importante. O motivo, e olhem que no currículo, na elaboração da carta de apresentação, é palpável o motivo e as competências TIC cada vez mais. Não se esqueçam do conhecimento em Excel, muito importante para fazer estatísticas, ok? Muito importante. Após a seleção dos candidatos, pois é-vos solicitado alguns destes documentos, vão preparando logo os documentos, que é para depois terem mais ou menos, ou já com vocês, ou em fase de preparação, o diploma universitário, a cópia do certificado das línguas, do registro criminal, do passaporte ou do cartão de cidadão, seguro de saúde, certificado médico, bom, todas estas questões, ok? É para depois não serem, tenho 15 dias para apresentar e não vou ter tempo de os arranjar. Bom, estes são os estágios do CUR no Serviço Europeu de Ação Externa, numa delegação da UE espalhada pelo mundo. Agora, existe um estágio de alto nível que abre candidatura de 2 em 2 anos e a próxima candidatura abre em janeiro de 23. Estamos a 4 meses da abertura destas candidaturas. É também para uma das 143 delegações da União Europeia, tem a duração de 2 anos, olha, 2 anos como estagiário numa delegação destas de alto nível, isto é uma passadeira vermelha para um futuro emprego. Geralmente destina-se a 54 candidatos, 2 por Estado-membro, mas na última sessão de 21-23 teve 83 candidatos, ou seja, foram pagos com orçamento dos próprios Estados-membros que pagaram mais, ok? A remuneração já é um bocadinho melhor, 1.458 euros mensais, depois mais para alojamento e mais 10 a 40% da remuneração, dependendo do país de acolhimento, do custo de vida nesse país. Então, quem é que se pode candidatar? Nacionais de Estados-membros, obviamente, Portugal, ok. Nível académico já equivalente a mestrado, num domínio relevante para a atividade das delegações, mas eu diria que Direito, Gestão, Finanças, Administração, Comunicação, tudo e mais alguma coisa, talvez menos desporto aqui, engenharia biomédica talvez também não, mas tudo, ciências sociais, abrange tudo, antropologia, sociologia, psicologia, línguas, ok. Fluência em inglês ou em francês, e o conhecimento de outras línguas é uma mais-valia, e demonstrar grande interesse e motivação para trabalhar numa delegação é palpável na carta de apresentação, e que outras experiências profissionais é que tiveram, e é muito importante. Está aqui o link para onde tem mais informação sobre o JPD, Junior Professional in Delegation, ok? Não se esqueçam que a candidatura abre em janeiro de 23, a 4 de janeiro, dizem eles, está prevista até 31 de janeiro. Muito rapidamente, não esquecer, agora que já fizemos os estágios, já falámos sobre os estágios no Serviço Europeu de Ação Externa, não esquecer que ainda está aberta a candidatura para o maior estágio da União Europeia, o Blue Book, aquele que é organizado pela Comissão, a grande instituição. Tem candidaturas abertas até 31 de agosto, quem se pode candidatar, mais uma vez, os nacionais dos países candidatos, dos Estados-membros, dos países candidatos, e existe um número limitado de vagas para nacionais de um país terceiro, ou seja, Brasil, África, podem candidatar-se a este estágio. Existe um número pequenino de vagas para esses candidatos. Licenciatura também terminada, o conhecimento das 2 línguas, não esquecer, e não podem ter feito outro estágio com mais de 6
semanas. E o estágio, ele, quando abre, o Blue Book abre para 2 áreas. Administração, encape todas as áreas de conhecimento possíveis, até engenharia biomédica e desporto. E para a área de tradução. Aqui, obviamente, licenciados em tradução, interpretação, linguística, línguas modernas. Ok. Não esquecer. Encontram-se abertas também candidaturas para outras instituições. O Comitê Económico e Social Europeu, em Bruxelas, 5 meses, também, está aqui o link, até 30 de setembro, para o Comitê das Regiões Europeu, também até 30 de setembro, 1.280 euros, a remuneração é sempre mais ou menos entre 1.250 a 1.300 euros. Ok, está aqui, e para o Tribunal de Justiça da União Europeia, para quem é licenciado em Direito, Ciências Políticas e Economia. Obviamente que o conhecimento aqui das 2 línguas, uma tem de ser francês, porque é a língua de deliberação no Tribunal de Justiça. A interpretação abrem 2 áreas, portanto, o standard é este. O de interpretação, obviamente que a licenciatura tem de ser em tradução, interpretação ou conferência. E são só 10 a 12 semanas. É no Luxemburgo, que é onde tem a sede o Tribunal de Justiça. E acabo com os meus contactos, estão aqui todos, já sabem que o nosso portal Eurocid tem indicação de todos os estágios que vão saindo ao nível da União Europeia. Hoje estão cerca de 40 anúncios lá disponíveis, não só para o Serviço Europeu de Ação Externa, para Hong Kong, Macau, Turquia, Roma e Canadá, como para a Europol, a Eurojust, o Blue Book, o dos comitês, o do tribunal e muitos outros, ok? Portanto, se tiverem dúvidas, ou perguntam agora, ou têm aqui o e-mail carreiras.europeias@cieste.pt ou o número de telefone 211 225 031. E agradeço. E agora vou tentar sair da apresentação para vos ver, e isto vai ser um cabo dos trabalhos. Como é que eu hei de fazer isto? Explica-me lá. Parar, espera lá, sair, oh meu Deus, ecrã, terminar. Ótimo, pronto, acho que cumpri, foi no limite. Pronto, João, tem a palavra, acho eu. Obrigada. Não sei se o João tem alguma apresentação, mas continuamos a ver o ecrã da Zélia. Pois é, e agora como é que eu faço? Não, não tenho apresentação, não tem problema se ficar. É, porque eu já parei a apresentação, mas eu realmente quando parar de apresentar. Exato. Ok. Ok, muito bem, pronto. Desde já quero agradecer o convite que foi feito pela Mariana em poder estar aqui com vocês, agradecer aos participantes e, claro, à doutora Zélia pela apresentação tão elucidativa que fez sobre os programas e sobre as oportunidades de estágio nas várias entidades da União Europeia. Portanto, como também já foi dito, eu estou a estagiar na delegação da União Europeia aqui em Cabo Verde, na cidade da Praia, na secção de Política, Imprensa e Informação, que, como muito bem a doutora Zélia referiu, as delegações da União Europeia têm várias secções e, normalmente, as que pedem estagiários é a secção de PPI, que é onde eu estou, Political Press and Information, e a secção de cooperação / assuntos económicos, desenvolvimento, pronto. É uma secção que engloba essas áreas. E quero também aproveitar aqui, e também partilhando um bocadinho da minha experiência, e depois, claro, eventualmente se tiverem perguntas mais específicas sobre um ou outro aspecto, por favor, sintam-se à vontade para o fazer. Mas aproveitando aqui também numa informação que a doutora Zélia disse e frisou bastante, que foi o site, não é, a plataforma do Serviço de Ação Externa, onde estas vagas e estes estágios são publicados, e era muito esse exercício que eu fazia, não é? Isto em março, mais ou menos, eu ia quase todas as semanas, fazia esse exercício e consultava então esse site onde eram lançadas as candidaturas, e então para as delegações que me interessavam, ou que eu achava que
enfim, que se adequavam mais ou menos ao meu perfil ou não, que eu tinha também algum interesse, eu anotava no caderninho e, ok, tenho esta deadline, até este dia tenho que enviar esta candidatura. E então fazia sempre exercício todas as semanas de visitar esse site e para também acompanhar as oportunidades de estágio. E então, pronto, Cabo Verde foi uma das delegações que eu me candidatei. Eu candidatei-me a várias na altura. Não sei se cheguei a candidatar-me a 10, mas esteve lá próximo, o número foi esse, para esta mesma secção onde estou a estagiar, para a secção de Política, Imprensa e Informação. E a nível do processo, também o próprio processo de candidatura foi exatamente como a doutora Zélia explicou, bastante simples, enviar o currículo em formato Aeropass, uma carta de motivação e o formulário, que também é muito curtinho, uma página, enviar tudo por e-mail e depois, com base nessa avaliação curricular, recebi então uma resposta aqui da delegação a dizer que estavam interessados em fazer uma entrevista. A entrevista, pronto, foi marcada, foi também feita online, e também foi muito rápida, foi feita nas duas línguas, ou seja, em inglês e na língua oficial do país, que neste caso é o português, embora aqui as pessoas, os cabo-verdianos, falem o crioulo na rua, não é? E até mesmo na delegação, porque temos muitos funcionários locais que entre eles falam crioulo, mas a entrevista foi feita nessas duas línguas, uma primeira parte em inglês e uma segunda parte em português. Não sei se eventualmente têm curiosidade ou se vale a pena eu falar da entrevista, o tipo de perguntas ou não, ou se posso só mencionar brevemente também, para quem nunca passou pela experiência, saber mais ou menos. Imagino que talvez este modelo de avaliação ou de entrevista não seja transversal a todas as delegações, mas pronto, ficam sempre com uma ideia mais ou menos com o que contar. Pronto, na entrevista estava então o chefe da secção na qual eu estou a estagiar, que é também o meu orientador de estágio. Estava então o chefe da secção, estava uma Junior Professional in Delegation nessa altura, a portuguesa também, a Joana, estava também na entrevista, estava a secretária da secção e estava a chefe da administração, porque dentro das delegações, isto fazendo um breve parênteses, existem várias delegações, não é? Onde eu estou, a PPI, a de cooperação, de administração, contratos e finanças, e não sei se noutras delegações haverão também outras secções, mas pelo menos estas devem existir em todas ou em quase todas. E então, pronto, a entrevista foi também muito simples. A parte que foi pedida para ser feita ou que foi feita em inglês foi basicamente para eu falar, enfim, aquela conversa inicial, para também eu dar-me a conhecer às pessoas que me estavam a entrevistar, explicar porque é que eu sou um bom candidato, enfim, vender um bocadinho ali o meu peixe a quem me estava a ouvir, e passa a expressão. E essa parte foi feita em inglês. Depois as outras questões já foram mais colocadas como situações, como é que eu poderia reagir no sentido, por exemplo, para dar-vos um exemplo, perguntar-me, se a senhora embaixadora te pedisse para tu marcares uma reunião com entidades políticas cabo-verdianas, o que é que tu fazias, não é? E então pronto, depois eu tinha que explicar, por exemplo, ou então podem colocar questões do tipo, se o teu chefe de secção e orientador de estágio te pede para tu realizares uma tarefa, mas depois venha a senhora embaixadora e te pede para realizares outra tarefa, qual é que dás prioridade, por exemplo, não é? E então é um bocadinho para perceber como é que nós nos adaptamos a esse tipo de situações. E depois fizeram também questões de uma índole mais pragmática, relacionadas com, é certo que estes estágios são remunerados, mas perguntam sempre, e isto também um conselho enquanto estagiário, obviamente que é uma ajuda bastante importante recebermos estas bolsas, mas é também importante termos algum fundo de maneio, por exemplo, principalmente nos primeiros tempos, porque muitas das bolsas, lá está, e isso é perguntado e é falado na própria entrevista, muitas destas bolsas infelizmente não cobrem os custos totais de que é viver nesse país, e é uma pergunta que é feita ao entrevistando, neste caso eu, se teria então condições financeiras para suportar o estágio.
E com esse tipo de questões também são feitas outro tipo relacionadas, como é que eu reagiria perante um conflito, frisar uma questão do trabalho em equipa, que é importante, as relações, porque lá está, nas delegações, e como a doutora Zélia disse, existem muitas pessoas de países diferentes, de culturas diferentes, com hábitos diferentes, que falam línguas diferentes, então é importante termos esta mente aberta e termos este espírito aberto também para poder, não é, lidar com este tipo de situações, não é? E então, pronto, isto assim falando de grosso modo, foi basicamente a entrevista, foi, já nem me lembro, mais ou menos meia hora, e pronto. E após a entrevista, recebi então um e-mail, mais ou menos uma semana e meia depois, a dizer que tinha ficado pré-selecionado para a vaga, e depois então, como a doutora Zélia também mostrou, tive que enviar uma série de documentos e depois aí o processo deu-se naturalmente e acabei por chegar em junho. Relativamente à minha experiência e às minhas tarefas, pronto, como vocês devem imaginar, mas se não sabem, as delegações da União Europeia, e claro, eu agora vou falar da minha experiência, da realidade que eu conheço aqui, neste caso em Cabo Verde. Nós, enquanto delegação, cobrimos muitas áreas, não é? Principalmente em países como Cabo Verde, cuja ajuda e a presença da União Europeia é muito importante e é muito notória no que diz respeito à ajuda ao desenvolvimento, financiamento de projetos de cooperação, enfim, temos uma grande presença. Então a própria delegação por si só abarca várias temáticas, não é? Vários dossiês, e está responsável por fazer o acompanhamento, o seguimento e prestar, enfim, os devidos apoios e ajudas. E então, curiosamente, neste ano, segundo aquilo que me explicaram, normalmente por cada secção as delegações recebem um estagiário. No meu caso, e não sei se isto já aconteceu noutros casos, mas a ideia com que eu fiquei foi que não, mas não, pode acontecer, obviamente. Nós somos 2 estagiários, somos 2 portugueses que estamos na mesma secção, sou eu e outra moça, a Mariana, e então aquilo que o nosso orientador fez no início foi basicamente dizer-nos, muito bem, a secção do PPI está responsável por estes temas. E ele explicou, deu uma breve introdução sobre cada tema e deu-nos a escolher que tema é que nós nos gostaríamos ou que nos sentiríamos mais confortáveis em acompanhar ou que teríamos interesse em acompanhar, e então nós fizemos assim a distribuição dos vários dossiês, por assim dizer. No meu caso, eu fiquei responsável por acompanhar o dossiê relacionado com as questões dos direitos humanos, o dossiê da segurança, o dossiê da justiça, o dossiê dos Consular Affairs, que não sei muito bem em português como é que poderia traduzir, mas relacionados com as questões consulares, e também fiquei, pronto, a pasta do Covid já não é uma pasta muito assim, heavy, como era no início, mas também fiquei responsável por redigir e por acompanhar o Covid aqui em Cabo Verde, e também por ajudar o nosso Communication Officer, porque aqui a secção do PPI, pelo menos aqui na delegação de Cabo Verde, é uma secção relativamente pequena. Até à minha chegada tinha 3 pessoas, o chefe da secção, um Communication Officer e a assistente da secção. O Communication Officer está responsável por todas as questões inerentes e relacionadas com a comunicação, com a visibilidade, enfim, toda a parte de comunicação e informação da delegação é feita por ele. E como eu também demonstrei algum interesse, não é, nessa área, relativamente à gestão das redes sociais, não é, ou de dar um apoio, por exemplo, nós aqui, quando eu cheguei em julho ou junho, em junho, acho eu, olha, não recordo bem o mês, mas a União Europeia participou no Festival de Cinema LGBTI, e acho que foi em junho, e se estou a enganar, peço desculpa, ou julho, olha, não vou teimar, mas foi num desses meses. E então isso ficou a cargo ou seja, quem era o principal responsável era então o nosso Communication Officer, e que tratava também com a universidade, porque o festival decorreu aqui na Universidade de Cabo Verde, para também chegarmos a um público mais jovem e termos também
uma maior adesão por parte do público cabo-verdiano nesse sentido, e então pronto, na altura ele pediu-me para também fazer algumas resenhas dos filmes que a União Europeia iria apresentar, para fazer apreciações críticas, enfim. E então, isto para vocês perceberem, a delegação abrange muitos dossiês, muitas pastas, e no meu caso foi assim que aconteceu. O nosso orientador chegou ao pé de nós e disse, olha, tem estes temas todos, quais é que vocês sentem maior interesse ou gostavam de acompanhar, e nós fizemos assim a distribuição entre os dois, porque, como referi, somos 2 estagiários. Relativamente a tarefas, e não sei se eventualmente se tiverem alguma pergunta, por favor, estejam à vontade. As tarefas podem diferenciar, não é? Ou podem divergir, mas normalmente, e aquilo que eu tenho feito até então, não é? Nestes 2 meses e meio que estou aqui a estagiar na delegação, as tarefas que eu faço são a redação de relatórios, o acompanhamento e seguimento dos vários temas que no meu caso eu fiquei, ou me foram atribuídos a mim, a participação em reuniões, a participação em eventos, e sim, eu diria mais ou menos esse, está dentro disso, da redação de documentos, a participação em reuniões, participação em eventos, e depois vai variando, não é? Depois aparece uma outra situação pontual que pedem a nossa colaboração, e nós obviamente colaboramos, porque lá está, um dos meus objetivos principais também era aprender e, claro, contribuir o máximo que eu possa durante este estágio. O ambiente na delegação, para mim, eu gosto particularmente porque eu sou muito fã de poder trabalhar em ambientes multiculturais e poder conviver com pessoas, enfim, que tenham vindo de outros backgrounds, que falem outras línguas, outras culturas, não só para aprender muito dessas pessoas, porque acho que é uma troca cultural bastante interessante que acontece no ambiente de trabalho, mas também para poder transmitir um pouco da minha cultura enquanto cidadão português e, neste caso, cidadão europeu. E então é uma coisa que me fascina bastante, e nesta delegação temos uma forte presença de funcionários locais, não é, agentes locais de Cabo Verde, mas também temos de outras nacionalidades de Estados-membros, e acaba por ser bastante interessante, bastante dinâmico, bastante interativo, e bastante enriquecedor a nível cultural, no meu ponto de vista. Não sei se tem alguma questão ou se gostavam que eu abordasse algum tema em específico. Quero também aproveitar a oportunidade para dizer uma pequena coisa, porque o meu interesse, ou neste caso a minha passagem por esta área mais da diplomacia, por assim dizer, não pode ter sido muito normal, por assim dizer, porque a minha área de estudos não é propriamente das áreas que mais coincidem neste âmbito de trabalho, não é? Eu venho da área das letras, mas tive no ano passado a experiência do estágio PEPA, que se calhar muitos de vocês conhecem. Então esse estágio que eu tive um ano na Embaixada em Caracas, na Venezuela, foi bastante enriquecedor, onde aprendi bastante e que me fez então suscitar este interesse pelo meio da diplomacia, pelas relações internacionais, e fez-me então começar à procura de mais oportunidades, e foi então quando descobri os estágios da União Europeia e em particular estes estágios nas delegações. E com isto, pronto, eu quero dizer, não sei de que áreas é que vocês são, mas deixar aqui uma mensagem que, enfim, se eventualmente pensam que por não serem de uma área, não sei, clichê, entre aspas, não é? Como o direito, ou as relações internacionais, ou a ciência política, enfim, que são as áreas mais vistas neste meio, não se intimidem, não pensem que não são capazes, porque eu acho que eventualmente podem, obviamente, dar o vosso contributo e podem aprender muito se tiverem essa vontade e essa força. E então, isto para explicar um bocadinho a minha passagem aqui por este meio e, claro, dar uma força para quem não é da área e para quem sente curiosidade e tem essa vontade que o faça, obviamente, e que siga em frente. E pronto, não sei se tem alguma questão que queiram colocar.
também não vos quero amassar muito. Obrigada, João, por esta mensagem. Foi realmente uma mensagem importante. Eu, por exemplo, estudei Sociologia na minha licenciatura e às vezes também quando entrei no mestrado, que já é Estudos Internacionais, também tinha um bocadinho este complexo de será que vou conseguir ir tão longe como os meus colegas que já fizeram Relações Internacionais e Estudos Europeus na licenciatura. Sim, abrimos agora espaço para as perguntas que os participantes possam ter. Podemos esperar um bocadinho. Entretanto, eu tenho uma pergunta, enquanto alguém possa estar a escrever. Que é para a Zélia, se estágios curriculares contam como esta experiência profissional, que como não podemos ter mais do que um ano de experiência profissional, se estes estágios curriculares contam como, ou é apenas estágios já mesmo remunerados? Não contam. Aliás, se fizer um estágio curricular no Serviço Europeu de Ação Externa, não ponho as mãos no lume, mas penso que pode candidatar-se ao Blue Book e ao Schuman normalmente, porque não conta como um estágio numa instituição europeia. É a instituição, mas é um estágio curricular, ok? Pronto, é diferente. É diferente. Okay. Então, se eu já tiver um ano de estágios curriculares, pronto, curriculares, onde quer que seja, continuo elegível para o processo. Exatamente. Obrigada. Não. Enquanto não há mais perguntas, eu queria felicitar o João pela sua carreira já profissional, se assim se pode dizer, e espero que vocês tenham percebido que cada experiência que ele foi tendo encaminhou para outra área e abriu portas para outras aventuras, para outras oportunidades. Portanto, nunca ficar parado à espera, é tentar tudo, e ele inclusivamente tentou várias vezes nunca desistir e, portanto, cada pequena experiência vai abrindo portas para outras para a frente, sempre. Nunca pensar, eu sou licenciada aqui, agora vou estar à espera que apareça o emprego primordial perfeito nesta área. Meus amigos, eu posso dar a minha experiência, a minha licenciatura é inglês-alemão, depois comecei a trabalhar numa biblioteca, fui fazer pós-graduação em biblioteconomia, depois vim para aqui, já fiz outras coisas e não tem nada a ver com o que está para trás. Portanto, sempre disponíveis para abraçar aquilo que aparece e sempre com um caminho, obviamente, claro, eu quero seguir em frente e cada coisa vai abrindo portas e vai sendo ótimo. Se ainda não houver perguntas, quero dizer outra coisa, e o João falou nisso. Para a entrevista e para a elaboração da carta de apresentação, é muito importante que vocês, seja para que entidades estejam a concorrer, leiam um ou outro documento dessa entidade, porque vão aperceber-se do jargão que está por trás das palavras-chave, porque muitas das vezes, por exemplo, no caso do Blue Book, o caso do Blue Book tem imensos candidatos, cada período é para cerca de 800 candidatos, candidatam-se milhares, e eles vão pegar nas cartas de apresentação e nas palavras-chave que essa carta de apresentação tem, ou seja, podem, por exemplo, fazer até 3 candidaturas para 3 direções gerais, por exemplo, diferentes da comissão. Vão a cada uma das direções gerais, leiam um ou outro documento oficial, aproveitem aquilo que está lá e digam, ok, eu quero contribuir, e isto é muito importante, o verbo contribuir é o mais importante, porque dizer na carta de apresentação, eu quero aprender, não sei o quê, já a gente sabe, empregador, que vocês vão aprender, certo? O que eu quero saber é qual é a contribuição, qual é a mais-valia de você para mim, ok? Portanto, é isso que vocês têm de ter atenção, ok? Como é que vão contribuir para o bom desempenho e para o bom sucesso da empresa? E então vão utilizar as palavras-chave, aquele jargão linguístico que está no documento oficial, ok?
Obrigada por estes conselhos. Por acaso eu não tinha noção desta importância da palavra contribuir. Em muitos concursos eles definem, o júri define 5 ou 6 palavras-chave e se não aparecer o currículo, pura e simplesmente passa ao lado, ok? Pronto. É verdade, permite, Maria, só pegando aqui numa coisa que a doutora Zélia disse e que aconselhou, e muito bem, de nos familiarizarmos e de lermos para também na entrevista passarmos, não só no processo de seleção, mas também na própria entrevista passarmos a mensagem que efetivamente nos demos ao trabalho e temos algum conhecimento de onde nos estamos a candidatar. E a mim aconteceu-me isso na entrevista para a delegação, que uma dos pontos ou dos highlights que eles puseram na call para o estagiário era relacionado com a gestão das redes sociais. E fizeram uma pergunta, eu já não me recordo muito bem ao certo o que é que foi a pergunta, mas falaram fizeram uma pergunta sobre as redes sociais para pedir a minha opinião, ou o que é que eu achava, ou sobre as redes sociais em particular da delegação. E eu só pensei assim, olha, a minha sorte foi esta. Eu para a entrevista, porque a entrevista tinha sido marcada, imaginem, há uma semana atrás, e nessa semana mudou a hora. Então, na minha agenda, eu tinha apontado a hora errada. Quando eu fui para a entrevista, eu fui 1 hora mais cedo para a entrevista. Então, essa hora, não é? Enquanto depois eu lá me apercebi que estava mal, fiz as minhas contas, porque já estava há 20 minutos e ninguém entra na chamada, depois é que comecei a pensar, espera lá, que isto está mal, aqui qualquer coisa. Então pus-me no telefone e fui procurar as redes sociais da delegação da União Europeia aqui em Cabo Verde. E pronto, comecei ali a ver scroll, a ler algumas publicações e a ver que tipo de publicações também é que as redes sociais faziam. E foi a minha sorte, porque depois na entrevista perguntaram sobre isso, sobre as publicações e sobre a presença da União Europeia nas redes sociais, obviamente aqui em Cabo Verde, o que é que eu achava, ou qual é que era a minha opinião, ou contributo, já não me lembro muito bem ao certo. Eu só pensei assim, bendita essa hora, que eu lá me lembrei de buscar o telefone e de começar, não é isto, pegando um bocadinho naquilo que a doutora Zélia disse, do estar por dentro e do procurar investigar, e principalmente hoje em dia, não é, que as redes sociais também têm um papel muito importante como canal de partilha e de informação hoje em dia, porque basicamente funciona principalmente nas nossas gerações e na nossa camada, mas não só, mas muita da informação que nós obtemos é consumida nas redes sociais. E então lá me lembrei de ver, porque lá está, quando eu tinha estado na Venezuela, a União Europeia lá na Venezuela tinha uma presença incrível e era bastante dinâmica, muito, muito mesmo. Inclusive a rede social também e tinha muito engajamento por parte de nós utilizadores, não é? Internautas, cibernautas, não sei qual o melhor termo. E então lembrei-me deixa cá ver qual é que é a realidade ou qual é que é a dimensão que as redes sociais da União Europeia, da delegação, têm em Cabo Verde. E foi o que me safou, porque comecei então a ler algumas das publicações e depois já aí consegui, não é, contornar a pergunta que me foi feita ou ter alguma matéria para poder responder à pergunta que foi feita na entrevista, sim. Obrigada. Não sei se ainda há mais perguntas ou se querem acrescentar mais alguma coisa. Aproveitar o tempo que ainda há. Acho que não. Tá bom. Obrigada. Quero então agradecer aos convidados por terem aceito e pelas boas apresentações que fizeram e os bons conselhos que nos deram. E aos participantes também. E acho que é tudo.